Querida Etiópia, até hoje você é o meu erro favorito. Ok, talvez erro tenha sido forte. Melhor dizer escala inesperada. Anos atrás, meus inscritos votaram para eu ir a Hargeisa, capital do autoproclamado estado da Somalilândia, para um vídeo de geografia. Parei de fazer esses vídeos por causa da pandemia, mas as coisas estão reabrindo agora, então talvez eu devesse voltar a fazer isso. Enfim, estou me desviando do assunto. De qualquer forma, tudo isso foi em tempos pré-pandemia, e naquela época, quando eu era um pouco mais jovem e parecia um pouco mais atraente, a única maneira de chegar a Hargeisa era através da Etiópia. Então, obviamente, isso significava que eu teria que ir para a Etiópia. E mesmo que não fosse o objetivo da minha viagem, eu ainda queria documentar esse lugar onde nunca tinha estado, na esperança de compartilhar com meus inscritos algum dia. Então, vamos lá. As imagens inéditas. Para essa viagem, eu tive que trazer o melhor cinegrafista do mundo e um dos meus melhores amigos, Caleb. Antes dessa viagem, Caleb nunca tinha nem saído dos Estados Unidos, nem mesmo para o Canadá. E agora, os primeiros carimbos no passaporte dele seriam na África Oriental. Jeito perfeito de começar, né? De qualquer forma, eu volto a falar com você quando eu terminar de mostrar essa montagem obrigatória de trânsito que vem a seguir. Querida Etiópia, é curioso. Ensino sobre o mundo há quase 10 anos, mas geralmente só fico em um estúdio falando de coisas que nunca vi pessoalmente. Ao fazer o episódio sobre a Etiópia no meu canal, meu maior contato com o país foi o bairro Pequena Etiópia em Los Angeles, e minha amiga etíope Samri, que co-apresentou o episódio. Agora, pessoalmente, sou um cara da cidade. Adoro concreto, arranha-céus de vidro, uma grande metrópole com atmosfera social caótica até me acalma. O tédio silencioso é que me mata. E se tem uma coisa da qual eu tenho certeza, é que quando eu cheguei em Addis Abeba, eu estava completamente dentro da minha zona de conforto. Addis Abeba, a maior cidade da Etiópia, a terra das origens. Querida Etiópia, sejamos sinceros. Todos nós sabemos que os concertos beneficentes do Live Aid para a fome na Etiópia nos anos 80 foram basicamente os responsáveis pela imagem das crianças famintas com barrigas inchadas, que imediatamente vem à mente quando a maioria das pessoas pensa na palavra Etiópia. E olha, não estou aqui para amenizar as coisas. Sim, há conflitos e lutas perceptíveis na Etiópia até hoje, incluindo confrontos recentes com o grupo Tigré. A Etiópia é complexa e cheia de história, mas meu objetivo é entender o que os etíopes pensam e querem mostrar ao mundo. Ao gravar vídeos do Geography Now, essa é uma das principais dúvidas que as pesquisas comuns não respondem. Você simplesmente tem que conversar com as pessoas que vivem a realidade do país todos os dias para conseguir essas respostas. Então, meu anfitrião, correspondente e etíope de confiança, Abdullah, se dispôs a levar Caleb e eu para passear e nos hospedar em sua casa luxuosa. Então confira o lugar onde estamos ficando. Ali está o Caleb. E ali está a escada de mármore. Etiópia. Por que você está fazendo isso comigo? Por quê? Este aqui vai. Tudo bem, tudo certo.
Então estamos aqui com Abdul da Etiópia. Abdul, como você está? Estou bem? Como você está? Bom. Então, basicamente vamos falar sobre a África. Qual você acha que é a percepção que a maioria das pessoas tem sobre a África? Primeiro de tudo. Quando conheço pessoas de outros países, a primeira coisa que pensam é pobreza, crianças passando fome e casas de lata. Nós realmente temos pobreza, mas junto com a pobreza, o país ou a cidade também está crescendo. Existem sinais de modernidade mesmo, na Etiópia. Você mora aqui na Etiópia e tudo mais. Como é sua experiência vivendo aqui, especialmente aqui em Addis Abeba, na capital? Então, em termos de moradia, a Addis Abeba está crescendo 46% ao ano. Por ano. Por ano. A urbanização é intensa. Então, a terra fica mais cara. Addis Abeba é a capital política da África, com 130 embaixadas sede da União Africana e da Comissão Econômica da ONU para a África, sendo um importante centro diplomático. Tem muita coisa acontecendo. Mas o problema é que o nível de urbanização é muito maior do que... a taxa com que as pessoas se mudam. Exatamente. Mas a coisa boa é que o governo oferece. Somos um país pobre, mas o governo oferece assistência médica e educação gratuitas, incluindo universidade. Todos os bancos na Etiópia são locais. O governo não permite que bancos estrangeiros operem na Etiópia. Somente locais. Somente bancos locais. Ter participação em banco é um dos negócios mais lucrativos. Os bancos locais são fortes e protegidos pelo governo. É por isso que o governo protege esses bancos locais, porque eles não conseguem competir com bancos estrangeiros. E se você possui uma participação em um banco local, pode receber até 30% de dividendo Até 30%. por ano. Uau! Atualmente existem cerca de 80 grupos étnicos. Mais de 80 grupos étnicos. E os maiores são os Oromo ou... Oromo e Amara, entre os dois maiores grupos. Cerca de 50% da população pertence a esses dois grupos. De qual deles você é? Eu sou de Harar, Harar. que é a menor região do país. É a única cidade na Etiópia que tem uma muralha. É uma cidade murada e somos famosos por ter hienas amigáveis. Hienas. Sim, eu confio mais em uma hiena do que em um cachorro em Harar. Querida Etiópia. Então, o que quero dizer é que, para muitas pessoas em toda a África, você é meio que vista como um peso pesado, sediando a UA e abrigando muitas ONGs e cúpulas que conectam grande parte do continente africano. Essa é uma posição bastante respeitável de se ocupar. Mas quando vejo seu país, parece que pelo menos os esforços estão dando resultado. Lembro que quis ter uma noção disso em primeira mão. Pedi ao Abdul para perguntar aos operários da obra próxima se poderíamos entrar escondidos e explorar. Então é assim que é o interior de um desses prédios em construção. E a vista? Bem boa. Uau! Querida Etiópia, notei algumas coisas. Já estive em muitos lugares onde gado, cabras e ovelhas são comuns no centro da cidade. Isso não é novidade para mim, mas aqui em Addis Abeba há tantos cavalos por toda parte simplesmente andando pelas ruas. Perguntei a Abdul o motivo e ele explicou que, quando os cavalos envelhecem e não servem mais, as pessoas os soltam porque mantê-los custa caro. Devido ao intenso fluxo migratório, os veículos seguem regras rígidas. Rickshaws só são permitidos nos arredores da cidade, não dentro dela. E todos os carros têm um sistema de placas com cores diferentes que indica para que eles são usados. Por exemplo, carros com placas vermelhas são táxis, verde é para uso comercial, preto é para o governo, a azul, provavelmente a mais cara, é usada por donos de carros particulares. O problema na Etiópia é que há muita urbanização intensa, porque 80% da população da Etiópia são agricultores. Então, quando essa urbanização intensa acontece, há um grande movimento migratório para Addis Abeba. Sim. Então, qualquer coisa que produzimos aqui localmente, produtos agrícolas e coisas assim, serão mais baratos. Mas a maioria dos produtos que você encontra são importados. Gastamos moeda estrangeira nisso, mas ela é limitada devido ao déficit comercial, já que importamos bem mais do que exportamos. As importações superam muito as exportações. É uma questão de necessidade e desejo. O governo quer focar nas necessidades, limitando exportações de itens de luxo e taxando-os fortemente. E eles consideram itens automotivos, sabe, como itens de luxo. Então, itens de luxo. Você sabe qual é a taxa de imposto? Então, eles podem te cobrar até 300% de imposto por um veículo? Até 300%. 300%? Minha nossa. Uau! Querida Etiópia, masabe com pão em gira e ensopados
Wat é um dos meus pratos favoritos do mundo. Admito que não como isso com frequência, porque na maior parte dos Estados Unidos a comida etíope é considerada exótica e cara. Não é incrível visitar o país de origem desses alimentos e ver que são tão comuns que custam menos de $1? Estão fazendo isso comigo? Então tudo isso custou menos de $3. Ei, Caleb, quer provar um donut etíope? Aqui. Donuts etíopes. Não é muito doce. Não é muito doce. Caleb vai experimentar pasta de raiz de banana. Ai, meu Deus. Não era pra ser doce. Universidade de Addis Abeba e Eles têm tartarugas aqui por algum motivo. Olá, camarada. Só pra constar, não, aquilo era só um vídeo aleatório. Não tinha nada a ver com comida. Eu não estava planejando comer aquela tartaruga. De qualquer forma, eu sei que há mais no seu país do que apenas Addis Abeba. Abdul decide que o melhor é deixar a Mara e ir para a casa de seu amigo Fanuel, em Adama, na região vizinha de Oromo. Íamos deixar as terras altas rumo às verdes terras baixas. No caminho, vi pessoas vendendo chaó. Já ouvi falar desse estimulante leve que muitos gostam de mascar e é popular na África Oriental e partes da Arábia. Experimentei? Prefiro deixar para a imaginação do espectador. Quando chegamos a Adama, Fanuel estava super orgulhoso de sua cidade natal. Em sua casa enorme havia um quintal enorme com um gojo inteiro. Essas são casas tradicionais de palha dos Guraga, povo do qual ele faz parte. O gojo estava lá quase como um ornamento valioso para honrar suas raízes. Achei isso muito legal. Hoje vamos ficar no interior da Etiópia e a gente se deu bem. Este lugar tem uma cachoeira. Essa é uma casa gojo do povo Gurage. Vamos ver. Uau, estou impressionado. Jantar. E um show de luzes. Tá chovendo forte. Nunca vou esquecer aquela noite tranquila e tempestuosa. Querida Etiópia, já sabia pelas minhas pesquisas que seu país fica no sistema de Rift da África Oriental, mas não tinha noção de quanta atividade geotérmica havia ali. Meu Deus, rios fumegantes e piscinas termais. Nunca vi nada assim. Estamos nas fontes termais naturais. Como está se sentindo, Caleb? Adoro. Adoro isso. Eles estão por toda parte. Pequenos botões, aí está. Para constar, aquela carne crua é chamada kiftu, iguaria do povo Guraki. Aviso. Se nunca comeu, tome probióticos antes ou depois. Não repita meu erro.
Passei a noite seguinte vomitando em um banheiro na Somalilândia, um dia antes de falar da geografia. A Etiópia está avançando mesmo com todo o caos e acontecimentos malucos. Você acha que o resto da África pode aprender algo com ela? Eles podem. Temos muitos elementos positivos em jogo na Etiópia. A questão é, quão bem conseguimos administrá-los? Essas são coisas boas. O ponto é administrá-las bem e controlar nossa própria narrativa. Curioso você mencionar, pois a Eritreia reatou relações com a Etiópia. O pior conflito na África. 20 anos sem contato após uma guerra brutal de 2 anos e conseguimos nos reunir em 1 ou 2 semanas? É possível. Primeiro-ministro discursa no parlamento e presidente da Eritreia aceita. Por que não? Outros países africanos também podem fazer isso. Totalmente possível. Totalmente possível. Alguma consideração final? O que você quer que o mundo saiba sobre a Etiópia? Eu sinto que há muito que o mundo não sabe sobre a Etiópia. Somos um país multicultural. Um dos 2 países que não foram colonizados. País que adotou cristianismo e islã. E eles cooperam muito bem juntos. Seu vizinho pode ser muçulmano e você cristão. Ambos trabalham juntos sem problemas. Há muito amor entre as pessoas. Existe uma cidade no leste da Etiópia chamada Harar, onde igrejas e mesquitas ficam lado a lado e coexistem. E são apenas pessoas. São apenas pessoas. São apenas pessoas. E na África, a Etiópia é uma nação bastante respeitada. É sim. Então, durante o regime do Derg, muitos jovens se mudaram, migraram ou fugiram do país. E esses são médicos ou engenheiros, pessoas que podem ajudar o país a avançar. Mas o lado bom é que o que está melhorando são as crianças que cresceram na América, os filhos das pessoas que se mudaram para os Estados Unidos, por exemplo, ou para o Canadá nos anos 1970, que nunca estiveram na Etiópia e agora estão voltando. As crianças estão. As crianças estão voltando. Não as pessoas que mudaram, só as crianças voltam. As crianças estão voltando? Interessante. Conheci muitas pessoas da diáspora que estão tentando abrir um negócio, que trabalham para o governo. Que trabalham com consultoria. Então está acontecendo uma espécie de reversão da fuga de cérebros. Isso é bom. Devemos incentivar isso. Por que acha que os filhos estão voltando? Acho que os pais foram obrigados a ir. Não foi por necessidade nem por vontade própria. Então eles ainda sentiam muito isso. Saudade de... Terra natal. Saudade da terra natal. Então eles incutiram isso em seus filhos. Então as crianças ainda falam o idioma. Eles ainda se sentem etíopes. Sim. Então eles querem voltar. Parece que os pais fizeram um bom trabalho. Os pais fizeram um bom trabalho. De volta a Addis Abeba, postei nas redes sociais perguntando se algum inscrito estava na cidade e queria me encontrar. Para minha surpresa, havia vários.
Querida Etiópia, às vezes uma escala é tão providencial que acaba se tornando um destino. E se tivermos sorte, esse destino merece um retorno. Mas até lá, obrigado pelo seu tempo. Atenciosamente, Barbs.